A noite começou como uma promessa de aventura, mas logo se transformou em um pesadelo, do qual eu não podia acordar. Eu tinha 25 anos, e a ideia de passar uma noite sozinha na casa abandonada, que todos na minha cidade evitavam, parecia uma prova de coragem e uma chance de desvendar os mistérios que cercavam aquele lugar. As histórias sobre ela eram tantas que eu já não sabia o que era real e o que era inventado. Mas uma coisa era certa: a casa tinha uma presença que não podia ser ignorada. Entrei pela porta enferrujada e senti o ar frio envolver meu corpo, como se a própria casa estivesse respirando ao meu redor. O cheiro de mofo e poeira tomou conta dos meus sentidos, e a luz fraca da lanterna que eu carregava parecia ser engolida pela escuridão espessa que dominava cada canto. Meus passos ecoavam pelas tábuas de madeira do piso, criando um som oco que se misturava com o silêncio opressivo do lugar. A primeira hora passou sem grandes eventos, além de um sentimento crescente de desconforto. As paredes, cobertas por papel de parede desbotado e rasgado, pareciam observar meus movimentos. A sensação de ser vigiada se intensificava a cada minuto. Foi quando ouvi o primeiro som estranho, um arranhar leve que parecia vir do andar de cima. Eu congelei, tentando entender o que poderia estar causando aquilo, mas o som cessou tão rápido quanto começou. Respirei fundo e tentei me acalmar. Provavelmente era apenas o vento ou algum animal que tinha se abrigado ali, pensei. Mas quando a noite avançou, a casa começou a mostrar sua verdadeira natureza. O arranhar voltou, desta vez mais alto, mais insistente, acompanhado de um sussurro quase imperceptível, que parecia se originar das paredes. A lanterna começou a falhar, piscando e jogando sombras em movimento pelo corredor. Foi então que eu vi uma figura nebulosa, mal definida, parada no final do corredor. Meu coração disparou e eu senti o pânico tomar conta de mim. A figura parecia olhar diretamente para mim, mesmo sem olhos visíveis. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e as paredes ao meu redor começaram a se fechar, como se quisessem me aprisionar ali para sempre. Eu queria correr, fugir daquela casa, mas meus pés pareciam presos ao chão. O sussurro aumentou, se transformando em uma voz gutural que falava uma língua que eu não compreendia. A figura se aproximou lentamente, flutuando sem fazer som, e então desapareceu diante dos meus olhos. Tudo ficou em silêncio novamente, mas o terror que senti não me abandonou. Com o coração batendo forte, decidi que era hora de sair. Mas ao me virar, o corredor que antes me levava à saída agora estava diferente. As paredes pareciam ter se esticado e a porta estava muito mais distante do que deveria estar. A casa estava me distorcendo, me confundindo. Eu comecei a caminhar, mas a distância entre mim e a saída só aumentava. De repente, algo frio e pegajoso tocou meu ombro. Olhei para trás, mas não havia nada ali. Mas o toque continuava, percorrendo meu braço, como dedos invisíveis tentando me puxar para trás. Eu queria gritar, mas minha voz não saiu. Com todas as minhas forças, eu continuei caminhando, ignorando o toque, ignorando o frio que parecia subir pelas minhas pernas. Quando finalmente alcancei a porta, ela estava trancada. Eu não lembrava de ter trancado. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava girar a maçaneta, mas ela não se movia. Foi então que percebi que a casa não queria que eu saísse. Ela estava viva, consciente e determinada a me manter ali. Os sussurros começaram novamente, mas desta vez vinham de todos os lados. Eu estava cercada por vozes, algumas lamentando, outras rindo, todas ecoando dentro da minha cabeça. A porta se abriu de repente, com um estrondo tão alto que quase me derrubou. Eu tropecei para fora, caindo de joelhos na grama úmida do lado de fora. Quando me virei para olhar a casa, ela estava como sempre, imóvel e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia a verdade. Ela era uma armadilha, um lugar onde o tempo e o espaço se distorciam.
onde os espíritos dos que ali morreram ainda vagavam, esperando pela próxima vítima. Eu me levantei, com o corpo tremendo e a mente confusa, e comecei a me afastar. Nunca contei a ninguém sobre o que aconteceu naquela noite, e jurei para mim mesma que nunca mais chegaria perto daquela casa. Mas o que vi, o que senti, nunca me deixou. Ainda posso ouvir os sussurros quando o vento sopra forte e, às vezes, em meus pesadelos, vejo aquela figura nebulosa, sempre se aproximando, sempre me observando. E sei que, por mais que eu tente esquecer, aquela noite faz parte de mim agora. A casa me deixou ir, mas ela levou uma parte de mim com ela. O que ela deixou em seu lugar? Apenas o medo e a certeza de que o mal, seja ele real ou imaginário, pode estar em qualquer lugar, até mesmo dentro de nós. Algumas coisas deveriam permanecer nas sombras, enterradas nas lendas, onde não podem nos alcançar. Mas às vezes, o que estava oculto encontra uma maneira de se revelar, e quando isso acontece, a escuridão que traz consigo é impossível de ignorar. Eu tinha 38 anos quando tudo começou. Na época eu morava em uma casa modesta no interior, cercada por vastos campos e poucas casas ao redor. Era uma vida tranquila, perfeita para alguém como eu, que sempre valorizou a paz e a solidão. Até que aquela criatura apareceu. Tudo começou com pequenos sinais, coisas que poderiam ser facilmente descartadas como fruto da minha imaginação. Um latido distante que parecia ecoar mais do que deveria, sombras fugazes no canto dos olhos e aquela sensação incômoda de estar sendo observada. Mas com o passar dos dias, esses sinais se tornaram impossíveis de ignorar. Certa noite, enquanto eu estava sentada no sofá, ouvi o som distinto de passos na varanda. Não era um som leve ou tímido, era pesado, deliberado, como se algo grande estivesse caminhando por ali. Meu coração acelerou, mas eu me forcei a levantar e verificar. Abri a porta da frente com cautela, a luz do meu celular iluminando o chão de madeira. Mas não havia nada, apenas o vento balançando levemente as árvores ao redor. Fechei a porta, trancando-a por via das dúvidas, e voltei para dentro. Foi então que ouvi um arranhar suave na porta dos fundos, como unhas longas raspando na madeira. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que não havia nada ali, que era impossível, mas a curiosidade, ou talvez o medo, me obrigou a verificar. Caminhei lentamente até a cozinha e, com mãos trêmulas, afastei a cortina que cobria a pequena janela da porta dos fundos. O que vi ali me fez recuar de imediato, o grito preso na garganta. Era um cachorro, mas não um cachorro comum. Era enorme, muito maior do que qualquer cão que eu já tivesse visto. E seus olhos? Havia algo terrivelmente errado com seus olhos. Eles não eram olhos de animal, eram quase humanos, cheios de malícia e inteligência sombria. Fiquei paralisada por um momento, incapaz de processar o que estava vendo. O cachorro, ou seja lá o que fosse, continuou a me observar, sua cabeça inclinando-se levemente para o lado, como se estivesse me estudando. E então, ele fez algo que gelou meu sangue. Ele sorriu. Não era um sorriso de animal, era um sorriso perverso, como se ele estivesse se divertindo com meu terror. Eu recuei, tropeçando em uma cadeira e caindo no chão. Quando olhei novamente para a janela, a criatura tinha desaparecido. Me levantei, ofegante, e travei todas as portas e janelas da casa, tentando acalmar meus nervos. Mas eu sabia, naquele momento, que aquilo não era apenas um cachorro, era algo muito mais sinistro. As noites seguintes foram um inferno. Sempre por volta da meia-noite eu ouvia os passos na varanda, seguidos pelo arranhar na porta dos fundos. E sempre que eu me atrevia a olhar, ele estava lá, aquele sorriso maldito em seu rosto. Era como se estivesse tentando me enlouquecer, brincando com meu medo. Certo dia, decidi que precisava de ajuda. Contei minha história para um vizinho, um homem idoso que vivia na região há décadas. Ele me ouviu em silêncio,
seu rosto ficando cada vez mais pálido conforme eu falava. Quando terminei, ele fez o sinal da cruz e murmurou algo que eu não consegui entender completamente. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou, sua voz baixa e cheia de medo. Você está lidando com um Skinwalker, ele disse, suas mãos tremendo levemente. Essas criaturas não são apenas mitos. Eles são espíritos malignos que podem assumir a forma de animais, mas nunca completamente. Sempre há algo de humano neles, algo de errado, e eles não aparecem sem motivo. Você deve ter feito algo para atraí-lo. Neguei veementemente, mas ele apenas balançou a cabeça, insistindo que algo em mim tinha chamado a atenção da criatura. Ele me avisou para deixar a casa, fugir, antes que fosse tarde demais. Mas eu não podia simplesmente abandonar minha vida. Eu era teimosa e, em parte, incrédula. Mas naquela noite, algo mudou. O Skinwalker não ficou na porta dos fundos. Eu o ouvi dentro de casa, os passos reverberando pelas paredes, o arranhar vindo do corredor. Corri para o quarto, trancando a porta, mas eu sabia que não adiantava. Aquilo estava lá, comigo, e eu não tinha para onde escapar. O som parou abruptamente e por um longo tempo houve apenas silêncio. Sentei-me no chão, encostada na porta, esperando, e então ouvi a respiração pesada, logo do outro lado. Era como se a criatura estivesse encostada na porta também, apenas esperando. O medo tomou conta de mim, um terror primitivo que eu nunca tinha experimentado antes. Passei a noite toda acordada, rezando para que a coisa fosse embora. Quando o sol finalmente nasceu, o som desapareceu. Eu abri a porta devagar, esperando o pior, mas a casa estava vazia. Corri para fora, ignorando o frio da manhã, e me dirigi à casa do vizinho. Ele me recebeu com uma expressão sombria, como se soubesse o que tinha acontecido. Naquela manhã, arrumei minhas coisas e fui embora, deixando tudo para trás. Nunca mais voltei àquela casa e até hoje o medo ainda me persegue. O Skinwalker, ou seja lá o que fosse, não me seguiu, mas o terror daquela noite permanece. Às vezes, quando estou sozinha, sinto como se estivesse sendo observada e ouço, ao longe, o som de passos que parecem me acompanhar. A verdade é que mesmo longe daquela casa, eu nunca me livrei dele. Não completamente. E é por isso que ainda tenho medo, porque sei que, um dia, ele pode voltar para terminar o que começou. Às vezes, o verdadeiro terror não está no escuro ou no desconhecido, mas na brutalidade crua que se esconde dentro de cada um de nós, esperando para ser desencadeada. Nunca imaginei que conheceria essa verdade da forma como aconteceu. Eu tinha 40 anos quando tudo começou a desmoronar. Minha vida era simples, sem grandes dramas ou aventuras. Trabalhava como contador em uma firma pequena, tinha uma casa confortável em um bairro tranquilo e, embora não fosse casado, gostava da minha solidão. Meu mundo girava em torno de números e previsibilidade, e era assim que eu gostava. Foi numa sexta-feira à noite, depois de um longo dia de trabalho, que recebi uma ligação. Era de um número desconhecido, mas por algum motivo que ainda não consigo explicar, atendi. Do outro lado da linha, uma voz masculina, rouca e arrastada, disse apenas uma frase: "Eu sou o que se esconde nas sombras e estou vindo para te encontrar." Pensei que fosse algum tipo de trote, algo estúpido feito por algum adolescente entediado, e desliguei, sem dar muita importância. Porém, aquela frase ressoou na minha mente por mais tempo do que eu gostaria de admitir. Havia algo na voz do homem, algo que me fez sentir um arrepio gelado correndo pela espinha. Nos dias seguintes, comecei a notar coisas estranhas acontecendo ao meu redor. No trabalho, percebi que estava sendo observado, mas sempre que olhava em volta, não via ninguém. À noite em casa, ouvia ruídos abafados, como se alguém estivesse mexendo nas paredes ou no teto. Tentei racionalizar,
dizendo a mim mesmo que estava ficando paranoico, mas o medo começou a se instalar, crescendo como um tumor dentro de mim. Certo dia, ao chegar em casa, encontrei um pacote deixado na minha porta. Não havia remetente, apenas meu nome escrito com letras grosseiras. Relutante, levei o pacote para dentro e, com mãos trêmulas, abri. Dentro havia uma marreta, velha e manchada de algo que parecia ferrugem. Junto com a marreta, um bilhete amarelado, com a mesma caligrafia grotesca. Ela foi usada antes, agora é sua vez. Meu coração disparou. Comecei a questionar tudo, a me perguntar se aquilo era uma brincadeira de mau gosto ou algo muito mais sombrio. A marreta era pesada, e o toque dela me causava um desconforto profundo, como se estivesse carregada de um mal antigo. Naquela noite, dormi mal, com a marreta guardada no armário, mas o sono era inquieto, perturbado por pesadelos onde eu me via segurando a marreta, ensanguentado, em um lugar que eu não conseguia identificar. Acordei suando frio, com a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Os dias passaram, e as coisas só pioraram. Recebia ligações misteriosas no meio da noite, sempre do mesmo homem, sempre com a mesma frase: "Estou vindo para te encontrar." Comecei a ver sombras em lugares onde não deveria haver, e a sensação de ser observado se intensificou. Então, numa noite de chuva forte, ouvi um barulho vindo da cozinha. Levantei-me lentamente, cada músculo do meu corpo tenso, e peguei a marreta do armário. A ideia de segurar aquela coisa me dava náuseas, mas ao mesmo tempo senti uma estranha conexão com ela, como se fosse um velho conhecido. Caminhei até a cozinha, tentando fazer o mínimo de barulho possível. As luzes piscavam, e o som da chuva batendo nas janelas parecia amplificar o silêncio assustador da casa. Quando cheguei à cozinha, vi a porta dos fundos entreaberta, algo que eu sabia que não tinha deixado assim. Meu coração batia tão forte que pensei que poderia parar a qualquer momento. Foi quando vi a silhueta de um homem parado na soleira da porta. Era alto, com ombros largos, e embora seu rosto estivesse na sombra, eu sabia que era ele. O mesmo homem das ligações, o mesmo homem que vinha me atormentando. Ele não disse nada, apenas entrou na cozinha, fechando a porta atrás de si com um movimento calmo e controlado. Havia uma frieza nele, uma ausência de emoção que era ainda mais aterrorizante do que se ele estivesse gritando ou rindo. Fiquei congelado, incapaz de me mover, segurando a marreta com tanta força que meus dedos começaram a doer. Ele se aproximou lentamente, e com cada passo que dava, o medo dentro de mim se transformava em um pânico desesperador. Quando estava a poucos metros de mim, ele finalmente falou, sua voz soando exatamente como nas ligações, mas agora muito mais próxima e real. "A marreta é sua, termine o que comecei." Naquele momento, uma onda de terror puro me tomou, e sem pensar, ergui a marreta e a balancei com toda a força que consegui reunir. O som do impacto ecoou pela casa, e por um instante, tudo ficou em silêncio. Quando olhei para o chão, vi o homem deitado em uma poça de sangue, a marreta ainda nas minhas mãos, agora manchada com um líquido espesso e quente. Eu deveria sentir alívio, mas o que me invadiu foi uma sensação de vazio e horror. Olhando para o corpo, percebi que algo estava terrivelmente errado. Seus olhos estavam abertos, fixos em mim, mas havia algo nos olhos dele, algo que não pertencia a um ser humano. Eram olhos vazios, mortos, mas cheios de um mal que eu não conseguia compreender. Soltei a marreta, o som dela batendo no chão quase inaudível, e recuei, sentindo uma presença estranha se espalhando pelo ambiente. A luz piscou novamente, e quando olhei para o corpo, ele não estava mais lá. A poça de sangue ainda estava ali, mas o corpo tinha desaparecido. Fiquei parado, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. A marreta ainda estava ali, manchada de sangue, e a porta dos fundos estava fechada como se ninguém tivesse entrado. Eu sabia o que tinha visto, sabia o que tinha feito,
Mas agora, não havia provas, nada que indicasse que aquilo tinha sido real. Desde aquela noite, as ligações cessaram e a sensação de ser observado desapareceu, mas a marreta ainda está na minha casa, escondida no fundo do armário, como um lembrete sombrio de algo que talvez eu nunca compreenda. Não sei o que realmente aconteceu, não sei se foi tudo um jogo da minha mente ou se algo maligno realmente cruzou o meu caminho. Mas o que eu sei é que aquela marreta está manchada com um sangue que não desaparece, e às vezes, à noite, eu ainda ouço a voz do homem sussurrando: "Eu sou o que se esconde nas sombras."